Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos continuar o assunto da lição e, especificamente o dia de hoje, iremos tratar sobre o assunto que envolve o tema central da semana, que é calor extremo. Sabe, existem situações em nossa vida aqui nessa terra que, por muitas vezes, nós queremos explicações, mas nem todas as coisas nós teremos essas explicações. Uma coisa que a gente aprende é que tem coisas em nossa vida que Deus permite que passamos, embora não nos explique a causa, mas um dia Ele vai nos esclarecer. Tem um hino, inclusive, que nós conhecemos, que diz assim: um dia Ele esclarecerá. Então chegará um momento que as coisas de fato serão totalmente esclarecidas e nós iremos conhecer. Mas enquanto estivermos aqui, as dificuldades, as tribulações, as perdas, as aflições, as angústias que passamos, nem todas elas serão explicadas, ou posso até dizer mais, a maioria delas não serão explicadas. Deus irá intervir, irá nos auxiliar, mas isso não nos garante uma explicação do porquê que passamos por isso. Lembre-se de Jó. Jó passou por toda aquela situação e Deus não explicou a ele coisa alguma. Assim como o espinho na carne também em relação a Paulo, o próprio Paulo chega a descrever quando Deus manifesta-se para ele e fala: a minha graça te basta. Ou seja, eu não vou lhe explicar por qual causa. Ele chega a descrever que era para com que ele não se envaidecesse, ou o termo que ele usa, ensoberbecesse, ou se vangloriar, se gloriar por seu ministério apostolado. Então, existem coisas em nossa vida que nem todas elas vão ser explicadas. E essa lição de hoje, ela vem com um texto aqui muito interessante, que é o texto de Isaías, capítulo 43, e eu queria ler com vocês só o verso 2. Lembrando em consideração que as coisas que acontecem conosco hoje nos faz ter uma visão de Deus até de forma embaçada, como Paulo chega a descrever assim, ó: hoje nós vemos como que por um espelho, mas depois o veremos face a face e tomaremos conhecimento das coisas verdadeiramente como elas são. Isso está no livro de 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o verso 5, e depois a 1ª Carta aos Coríntios também, capítulo 13 e o verso 12. Por que Paulo usa a expressão do espelho? Naquela época passada não existia um espelho como nós conhecemos hoje, um espelho de vidro que realmente nós vemos como somos, pelo menos em nossa aparência e nossa imagem. Mas o espelho daquela época, quando Paulo fala assim, agora vemos que por um espelho, o espelho era um latão polido, era geralmente de bronze. E quando você se revê por um metal, a sua vista, a sua imagem fica embaçada, fica não nítida. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele está usando a expressão da forma como hoje nós vemos a Deus, de forma embaçada, de uma forma não nítida. É assim que nós, de fato, vemos, e as coisas que acontecem conosco, as explicações que nós não temos, nos faz ver Deus desta forma. Mas, quando ele voltar, veremos tal qual ele é. E o texto aqui de Isaías 43, o verso 2, diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. É interessante essa expressão, demonstrando que, primeira coisa, quando passarmos por qualquer situação, Deus estará ali. Isso é muito interessante. Lembra-se de que quando os amigos de Daniel estavam na fornalha, Deus não os livrou da fornalha. Deus entrou com eles na fornalha. Há uma certa discussão no mundo acadêmico em quem teria sido aquela quarta pessoa, quando, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 3, e eu acho que o verso 25, o próprio Nabucodonosor, quando chega a dizer assim: olha, nós não colocamos 3 pessoas ali, e agora eu vejo 4. E o quarto que vejo é a semelhança do Filho dos Deuses. Algumas traduções bíblicas levam essa expressão Filho dos Deuses como anjo, e tem outras que não descrevem, de fato, a sua significação. Porém, os antigos tradutores, né, da Bíblia, os intérpretes da Bíblia, como Crisólito e Crisóstomo, Crisólito não, deixa eu só confirmar aqui, Hipólito e Crisóstomo. Esses dois acreditavam e tinham o seu conceito de que aquele, na verdade, era o segundo ser da divindade, a saber, Jesus Cristo. E a própria Ellen White, em seu livro chamado Profetas e Reis, e eu gostaria de ler com vocês essa página aqui, a página 509, diz assim, ó: como sabia o rei pagão que aquele era semelhante ao Filho de Deus? Os cativos hebreus, que ocupavam posição de confiança em Babilônia, tinham representado a verdade diante dele na vida e no caráter.
quando perguntados pela razão de sua fé, tinham-lhe dado, sem hesitação, clara e singelamente, tinham apresentado os princípios da justiça, ensinando assim aos que lhes estavam ao redor a respeito de Deus e a quem adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro, e na aparência do quarto no meio do fogo, o quarto pessoa, né, a quarta pessoa, no meio do fogo, o rei reconheceu que aquele era o Filho de Deus. Profetas e Reis, aqui na página 509. O que eu quero chegar à conclusão com isso é, ele não tirou eles de lá, mas ele entrou com eles ali. Em nossa situação, gente, que passamos, nunca pense que Deus não está, ele estará presente ali, ele entrará naquela situação. Então, assim, é necessário que essas coisas aconteçam, para que pelo menos aconteça conosco 3 coisas. Primeiro, nos amadurecer. Segundo, nos tornar purificados e nos preparar para situações maiores que ainda virão. E aqui a lição termina dizendo assim, ó, esses crisóis servem para não nos destruir e não para nos tornar miseráveis, mas para nos deixar conscientes da presença de Deus em meio às dificuldades. Então, eu quero dizer uma coisa para você. O calor extremo que você passa em sua situação não nos deve servir de que Deus está ausente de nós. Né? O texto sagrado fala que quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. E esses 3 amigos de Daniel, a história chega a relatar que eles saíram de lá, nem o seu cabelo ficaram engelhado, nem a sua roupa ficou cheirando a fumaça. O livramento foi completo. Deus fará com que nós também seremos livrados completamente, se nós nos submetermos à sua vontade. O meu conselho a você é, clame a Deus em meio às dificuldades. Ele está disposto a lhe ouvir, tanto quanto um pai que tanto ama o seu filho em acudi-lo em meio à dificuldade que você venha passar. Aproveitando aqui esse momento, quando falei sobre o pai, deixe eu ler aqui um texto no livro de Salmos, capítulo 66, e o verso 10 ao 12. Diz assim, ó: Pois tu, ó Deus, não puseste à prova, purificaste-no como se purifica a prata. Tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre nós, sobre nossas costas. Permitiste que sobre nossas cabeças homens cavalgassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste o refrigério, ou seja, nos trouxeste o conforto. Deus, com certeza, nos trará o conforto, a fim de que nós possamos sempre ter a consciência de que Ele estará conosco, mesmo que Ele não nos explique a situação que estamos passando, mas a sua presença e a sua graça irá nos bastar. Deus, portanto, nos abençoe e que nesse dia possamos juntos estar com a certeza de que o cuidado de Deus estará sobre nós mais uma vez. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez unidos pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu amor para conosco. Obrigado porque permites com que nós viemos amadurecer e não nos deixa, Senhor, cair na tentação, mas que o Teu Divino Espírito Santo nos livre do mal. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus, portanto, abençoe você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e nos ajude nesse ministério para a glória de Deus, tá bom? Um bom dia.